as principais notícias do futebol hoje. Sejam muito bem-vindos ao Na Bola, o seu canal de futebol. Hoje é terça-feira, 25 de agosto de 2026 e o futebol está pegando fogo. Tem Palmeiras vendendo uma das principais joias para o Manchester City, tem Cruzeiro e Atlético Mineiro fazendo um clássico gigantesco pela Copa do Brasil, tem Neymar cercado de expectativa para enfrentar o Palmeiras, tem São Paulo vivendo um momento preocupante, além de movimentações importantes envolvendo Flamengo, Corinthians e o mercado europeu. E ainda vamos falar de Mourinho, Endrick e Vini Júnior do Real Madrid. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e fica comigo até o final, porque tem muita notícia importante acontecendo no mundo da bola, tá? Bora lá. Alan deixa o Palmeiras e vai para o Manchester City, tá? O Alan está deixando o Palmeiras para jogar no Manchester City. A negociação foi acertada por 40 milhões de euros, aproximadamente 240 milhões de reais na cotação atual. Desse valor são 37,5 milhões de euros fixos, além de outros 2 milhões e meio de euros em bônus, tá? E tem uma informação muito importante, Alan já não vai mais jogar pelo Palmeiras. O atacante de 22 anos viaja para a Inglaterra nesta semana para finalizar a transferência, por isso está fora do confronto contra o Santos na Copa do Brasil, tá, pessoal? E aqui existe uma questão interessante. O Palmeiras inicialmente pretendia manter o Alan até o final da temporada, mas uma proposta desse tamanho, né, acabou mudando os planos do Palmeiras. Alan foi formado dentro do próprio Palmeiras e chegou ao profissional depois de passar pelas categorias de base. Ao todo foram 96 jogos pelo time profissional, com 9 gols e 12 assistências, além de 2 títulos do Campeonato Paulista. Agora ele vai para um dos maiores clubes do futebol mundial. E o Manchester City vê ela como uma peça importante para o futuro, tá? Para o Palmeiras, por outro lado, fica uma pergunta. Quem vai ocupar o espaço deixado por Alan, tá? Porque o dinheiro é muito importante, mas o Palmeiras continua disputando títulos, tá? E vender o jogador no meio da temporada sempre exige uma avaliação esportiva. Então, agora vamos acompanhar para saber se o clube vai ao mercado buscar uma reposição ou se Abel Ferreira vai apostar nas opções que já está no elenco. Pergunto para você, você acha que o Alan vale tudo isso, 40 milhões de euros? Eu acho que não. Eu acho que é muito dinheiro para pouco jogador, mas é um bom jogador. Talvez de 25 milhões a 30 milhões já seria o suficiente, na minha opinião. Cruzeiro contra o Atlético Mineiro, tá? O clássico que abre as quartas da Copa do Brasil. Vamos ter esse jogo hoje, tá, pessoal? Cruzeiro e Atlético Mineiro se enfrentam às 9 horas no Mineirão pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. É simplesmente um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. E não estamos falando apenas de um jogo importante, estamos falando de um mata-mata. São 180 minutos para decidir quem continua vivo na competição, tá? O Atlético Mineiro, por sua vez, sabe que pode levar a decisão para a Arena MRV na próxima semana. O Cruzeiro faz o primeiro jogo em casa e vai tentar aproveitar o apoio da torcida para abrir sua vantagem, tá? O jogo de volta está marcado para 1º de setembro, às 9 horas. Existe um detalhe muito importante. O Cruzeiro eliminou a Chapecoense nas oitavas, enquanto o Atlético Mineiro passou pelo Juventude. Agora, porém, é outro nível de dificuldade, né? É clássico, é Copa do Brasil e qualquer erro pode custar uma vaga na semifinal. Então, hoje o torcedor no Mineirão tem um compromisso obrigatório, Cruzeiro contra Atlético Mineiro. Qual a sua opinião desse jogo? Para mim, o Cruzeiro é favorito e vai passar pelo Atlético. Quero saber a sua opinião, meus amigos. Amanhã tem Palmeiras e Santos, mais um clássico, tá? E a expectativa está em Neymar. E se hoje temos Cruzeiro contra Atlético Mineiro, amanhã teremos outro grande confronto. Palmeiras e Santos se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Brasil. A partida será nesta quarta-feira, 26 de agosto, às 9h30, no Nubank Park. Que nome ridículo para um estádio, né? E, obviamente, existe um nome que chama toda a atenção, Neymar. O Santos adotou mistério e não confirmou oficialmente a presença do atacante. Um dos fatores que aumentou a dúvida é justamente o fato de a partida ser disputada no gramado sintético do Palmeiras. Será que o Neymar vai amarelar de novo? Vai deixar o Santos na mão? Deixar de enfrentar o Palmeiras só porque
é no campo do Palmeiras, e essa situação ganhou ainda mais importância, porque o Palmeiras também não terá o Alan, mas o Palmeiras tem um elenco muito melhor, ou seja, o Palmeiras perdeu uma peça importante para o Manchester City, justamente antes de um jogo da Copa do Brasil, e do outro lado existe um Santos tentando surpreender. Se o Neymar jogar, obviamente a expectativa aumenta. Tem seus lampejos, né, o Neymar, porque quando o assunto é mata-mata, todo mundo quer saber, será que o Neymar pode decidir um jogo desse tamanho? Responda para mim essa pergunta, será que ele pode decidir um jogo desse tamanho? Tá? Vamos lá, a resposta a gente vai descobrir amanhã, mas antes eu quero saber a sua opinião. São Paulo, tá? São Paulo entra em momento de alerta, meus amigos. Agora vamos falar de uma situação completamente diferente. O São Paulo preocupa. Depois da retomada do futebol, o tricolor paulista tem apenas uma vitória no período analisado. E essa única vitória aconteceu pela Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, o desempenho recente é ainda mais preocupante. O time vem perdendo rendimento e aparece entre os piores desempenhos do período. E aqui começa a pergunta que a torcida certamente está fazendo. O São Paulo está apenas atravessando uma fase ruim ou existe um problema mais profundo? Eu acho que existem muitos problemas profundos no time do São Paulo. Porque estamos falando de um clube grande e quando os resultados não aparecem, a pressão aumenta. O treinador é questionado, como sempre, Dorival Júnior ruim como treinador no momento. Os jogadores são cobrados, ganham altos salários e estão praticando futebol de quinta categoria. E o torcedor quer respostas, que não obtém de nenhum deles, tá? Ainda existe muito campeonato pela frente, mas o São Paulo precisa reagir rapidamente. Porque uma sequência ruim pode transformar um problema de desempenho em uma crise muito maior, ou até cair para a segunda divisão. Qual é a sua opinião sobre o São Paulo atual nesse momento, tá? Flamengo tem interesse europeu em Gonzalo Plata, apenas um rumor, tá? O atacante Gonzalo Plata voltou a despertar interesse no futebol europeu. O Dinamo de Moscou, da Rússia, abriu negociações para tentar contratar o jogador do Flamengo. Ainda não existe motivo para tratar a saída como algo confirmado. É uma negociação e isso é importante, deixar claro, tá? O Flamengo precisa analisar se vale a pena liberar o jogador ou se é melhor manter Plata para a sequência da temporada. E esse tipo de decisão nunca é simples. Existe um lado financeiro, mas existe também o lado esportivo. Se o Flamengo perder um jogador importante, terá que pensar em reposição. Por isso, vamos acompanhar essa negociação, porque ela ainda pode ganhar novos capítulos. Apenas um rumor, por enquanto, nada colocado na mesa em questão de jogador e time, né? Mas vamos acompanhar para ver se o Plata será mesmo negociado para o Dinamo Futebol, tá? Vamos lá. Corinthians negocia André com o Nottingham Forest. Lá vem o Corinthians, pessoal. E o Corinthians também aparece forte no mercado da bola, porém vendendo, não contratando. O clube está negociando a venda do jovem André, de 20 anos, com o Nottingham Forest da Inglaterra. As informações apontam, para uma proposta na cerca de 13 milhões de libras, muito importante, tá? Mas é importante destacar, o Corinthians não confirmou oficialmente esse valor e também não existe acordo definitivo confirmado neste momento. Portanto, o correto é dizer: Corinthians negocia André com o Nottingham Forest, tá? E não que o jogador já foi vendido. Essa é a diferença importante. Para o Corinthians, uma eventual venda também teria peso financeiro. O clube precisa equilibrar suas contas e, ao mesmo tempo, manter o elenco competitivo. E é muito fraco o elenco do Corinthians também, tá? Então a pergunta é: o Corinthians deve aceitar a proposta ou tentar segurar André? Eu venderia, hoje ainda levaria para o aeroporto. Precisa de muito dinheiro o time do Corinthians, mas eu quero saber a sua opinião, tá? Essa negociação ainda pode evoluir. Nos próximos dias a gente vai continuar acompanhando. Mercado europeu movimenta 51 bilhões, tá, pessoal? E agora vamos falar de dinheiro, muito dinheiro mesmo. A atual janela de transferência da temporada 2026 e 2027 já movimentou aproximadamente 8 bilhões e meio de euros. Tá? Na conversão utilizada na reportagem, estamos falando de aproximadamente 51 bilhões de reais. E o mercado ainda não acabou. O recorde histórico pertence à janela de 2025, que movimentou aproximadamente quase 10 bilhões de euros. Ou seja, a janela atual está se aproximando de uma marca histórica. A Premier League continua sendo uma grande potência financeira. Os clubes ingleses estão gastando valores gigantescos
Agora pergunto para você, vale a pena gastar tudo isso com esses jogadores? Tá? Eu acho que é muito dinheiro para jogar futebol, hein? Isso mostra uma coisa, o futebol europeu continua aumentando cada vez mais a distância financeira em relação a boa parte do futebol mundial. Mas existe um detalhe importante para nós, brasileiros. Os nossos jogadores continuam extremamente valorizados. Mas os nossos clubes aqui não conseguem segurá-los para a gente ter um futebol competitivo, né? E Ala é mais um exemplo disso. A reta final da janela promete mais negócios. E justamente por causa desses valores, os próximos dias podem ser muito movimentados. A janela das principais ligas europeias entram na reta final, tá? Isso significa que os clubes, né, que ainda precisam contratar terão poucos tempos para conquistar suas negociações. E também existe outro lado. Jogadores que não estão encontrando espaço podem acabar procurando uma nova equipe. Por isso, a reta final da janela costuma produzir algumas das negociações mais inesperadas. E com bilhões de euros já movimentados, ninguém pode descartar uma grande surpresa nos próximos dias. Então, torcedor, se você gosta de mercado da bola, fique ligado porque a janela ainda não terminou, tá? Mourinho blinda Endrick no Real Madrid. E agora vamos para a Espanha. José Mourinho voltou a falar sobre o Endrick, tá? E o treinador português deixou claro que o atacante brasileiro faz parte dos planos do Real Madrid para a temporada, tá, meus amigos? Mourinho afirmou que o Endrick recebeu sondagem de outros clubes, mas não indicou intenção de liberar o jogador. Isso é importante para o brasileiro, porque Endrick ainda está tentando conquistar espaço em um dos elencos mais estrelados do mundo. Será que o Endrick tem espaço no time do Real Madrid? Responda para mim essa pergunta, tá? E agora ele terá pela frente um treinador conhecido por cobrar muito dos seus jogadores, tá, pessoal? Mourinho pode ser justamente o treinador que vai ajudar Endrick a dar o próximo passo na carreira. Mas existe uma pergunta: quanto espaço o Endrick vai conseguir conquistar? Porque a concorrência do Real Madrid é enorme e no futebol de alto nível, talento é importante, mas regularidade, intensidade e confiança do treinador também faz parte da diferença. Mourinho também defende Vini Júnior. E ainda falando de Mourinho, outro brasileiro entrou na conversa. Vini, o treinador pediu mais proteção dos árbitros para o atacante brasileiro. Muito mimizento Vini Júnior, na minha opinião. Não tem que pedir proteção. Futebol é coisa para homens, não para menino, tá? Mourinho demonstrou preocupação com faltas e provocações que o Vini vem sofrendo durante a partida. E isso mostra que Vini continua sendo uma peça central no projeto Real Madrid. Muito dinheiro para o Vini Júnior, tá? Mourinho reconhece muito bem a pressão que existe no clube. E agora terá a missão de comandar novamente o Real Madrid e tentar colocar o time entre os grandes protagonistas da temporada. Com Vini, Mbappé, Bellingham, Endrick e outras estrelas, o elenco tem muito talento. Mas agora vem um desafio: transformar esse talento em títulos, tá, pessoal? Essas foram as principais notícias de futebol nesta terça-feira, 25 de agosto de 2026. Hoje nós falamos sobre a transferência de Alan, Palmeiras, tá, para o Manchester City, uma negociação de aproximadamente 40 milhões de euros. Falamos também de Cruzeiro contra o Atlético Mineiro, que abre hoje as quartas de final na Copa do Brasil. Amanhã tem Palmeiras contra o Santos, com todas as expectativas em torno da possível presença de Neymar. Tá? Também falamos da fase preocupante do São Paulo, do interesse do Dínamo de Moscou em Gonzalo Plata, da negociação do Corinthians por André sobre o Nottingham Forest, e ainda passamos pelo mercado europeu, que já movimentou cerca de 8 bilhões e meio de euros nessa janela de transferência. E para fechar, tivemos Mourinho falando sobre Endrick e Vini Júnior. Qual dessas notícias mais chamou a sua atenção? A venda de Ala para o Manchester City, o clássico Cruzeiro Atlético Mineiro, Neymar contra Palmeiras, situação do São Paulo ou o mercado da bola? Comente aqui embaixo porque eu quero saber a sua opinião. Se você gostou desse giro de notícias, deixe o seu like, se inscreva no canal Na Bola, o seu canal de futebol, ative no sininho as notificações. Aqui você fica por dentro das principais notícias do futebol brasileiro e mundial, tá? Bora lá, até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e até a próxima, galera. Valeu!